Olá, boa noite. No Alta Definição desta quarta-feira, o 1º de 2026, a gente recebe um engenheiro e ex-prefeito, Luiz Antônio Batista, que para Poços de Caldas trouxe a PUC e também foi responsável pela rodovia do contorno, pela construção da rodovia do contorno, entre outros legados que a gente discute no programa de hoje. Alta Definição, apoio cultural GR Vivari e Dr. Norberto Medicina e Diagnóstico. Luiz Antônio, boa noite, bem-vindo aqui ao Alta Definição da Plan. Obrigado, Rodrigo, pessoal da TV Plan, e estamos aqui para falar de Poços de Caldas, que é um assunto que me toca bastante, um assunto que me comove bastante e que a gente possa tem sempre vontade de estar debatendo. Luiz Antônio, a vida de ex-prefeito é difícil porque a sensação que a gente tem é de que um ex-prefeito, quando ele deixa o cargo, ele continua a trabalhar principalmente na mente dele se aquilo está certo, se aquilo não está, uma gerência de uma cidade, porque a vivência da cidade está no dia a dia, né? É difícil ser ex-prefeito? Eu vou responder para você dividindo em duas fases. Teve a fase até na época que o Paulinho Minas era prefeito, em que eu ainda atuava bastante nos bastidores da política. Então eu ainda estava afiliado ao partido político e dentro do partido político tem sempre a cobrança e o envolvimento maior. Você era chamado a dar sua opinião e você não tinha como fugir. E muitas vezes até mesmo a ter uma participação mais efetiva na política. Essa fase eu já passei. Eu me desfiliei do partido, não sou filiado a partido Nenhuma filiação nunca hoje. mais me filiei. Seu último partido foi o PTB? PTB. Saí do PTB e não filiei em partido nenhum mais. E tem essa fase seguinte, que é, vamos dizer, do Paulinho Minas para cá, que é uma fase que eu não gostaria de ser mais o ex-prefeito, ser um cidadão, de poder dar a minha opinião e que a minha opinião fosse uma opinião como de qualquer outro cidadão da cidade e que muitas vezes isso é confundido, entendeu? E isso assim me incomoda um pouco. Eu não quero colocar a minha opinião hoje como a opinião de um ex-prefeito que muitas vezes é entendido até como uma crítica ou uma oposição ao governo que está lá. Então é uma situação que você tem que ter assim, muita habilidade, né, para passar por tudo isso. Você é muito cobrado, né? Você é cobrado porque muitas vezes nas composições partidárias de eleições sempre surgem aqueles acordos que não são cumpridos e as pessoas te cobram, né? E você tem sempre que estar contornando a situação para não brigar, para não fazer com que a coligação se desfaça e tudo mais. Então você tem que ter muita habilidade para passar por isso. É difícil, ou melhor, não se é difícil porque eu sei que deve ser, mas qual a sua leitura desse político de moda antiga, da década de 90, da década de 80, aquele político, para o político TikToker que hoje surge, principalmente nas redes sociais? Pois é, Rodrigo, eu sempre, na época eu era prefeito, mesmo depois que eu deixei de ser prefeito, mas militava no partido, sempre buscava a renovação, né, na política, que é uma renovação que era necessária até para que a cidade pudesse sempre ter novas lideranças, pensamentos novos, ideias novas, e que pudesse fazer com que a cidade sempre buscasse seu caminho certo. Mas a gente nota que cada vez mais, e hoje mais do que nunca, esse afastamento da política está muito grande. Então o que a gente vê hoje são poucas as pessoas que têm esse envolvimento, não digo com a política, envolvimento com a cidade mesmo, entendeu? Porque as pessoas não querem assumir essa responsabilidade. Então o prefeito está lá, muitas vezes as pessoas fazem assim um comentário de rodinha, né? Ah, o prefeito é isso, o prefeito é aquilo, mas assim, buscar o debate eles não querem, eles fogem do debate. Então o que a gente teve nesses últimos anos, isso não é uma coisa só de Poços, não. Isso é geral, é nacional. Acabou a renovação, entendeu? Então isso está trazendo uma dificuldade muito grande, porque antigamente tinha as pessoas que eram verdadeiramente
comprometidas com a política, vivia política 24 horas por dia, estava ali debatendo, estava ali buscando coisas novas, eles estavam sempre nativos naquilo que é a verdadeira política, né? Então hoje isso foi escasseando, não tem mais, entendeu? Então o que eu vejo hoje, tem algumas pessoas que têm muito mais esse oba-oba, né? E algumas pessoas que têm assumido a prefeitura, muitas vezes, eu não acredito que alguma pessoa assuma a prefeitura com má intenção. Isso eu não acredito. Aqui em Poços, com exceção agora dessa última administração, que nós tivemos esse caso aí, inclusive da prisão de um elemento, nós nunca tivemos nenhum caso, né, que pudesse comprometer os políticos e manchar a política da cidade. Mas a gente vê muitas vezes pessoas que não estão preparadas, as pessoas não se preparam para aquilo. Eu, por exemplo, eu quando assumi a prefeitura, eu passei 4 anos na Secretaria de Planejamento. Ali eu aprendi o que é o planejamento da cidade, tá certo? Eu aprendi a fazer com que os projetos pudessem ser feitos olhando a cidade, não naquele momento, até mais para frente, né? E depois eu saí de lá e fui para o DEMAI. E no DEMAI eu fiquei 4 anos também, e no DEMAI é uma mini prefeitura, é uma autarquia que lá dentro você você faz tudo que se faz dentro de uma prefeitura. Então quando eu cheguei a prefeito, quando eu assumi a prefeitura, eu tinha uma visão enorme do que é o cargo de prefeito. E mais que isso até, eu estive dentro de 2 administrações que foram administrações profícuas, né? Você pega Ronaldo Junqueiro, um grande prefeito, uma pessoa assim de grandes ideias, vivia 24 horas por dia pela prefeitura de Poços, largava todas as suas atividades particulares, e depois o Navarro, que é a maior liderança política que Poços teve, indiscutivelmente, foi sempre o Navarro. Porque o Navarro complementava, ele tinha a visão de um administrador, né? E ele tinha também o lado político, que ele era muito habilidoso, vem aqui talvez até do pai dele, né? Que foi um político muito habilidoso. Então, esse tipo de política acabou. Por quê? As pessoas... eu cheguei lá, no primeiro dia, sentei com o secretariado e falei assim, está aqui meu plano de governo, mas nem esse plano de governo que eles falam, não. Plano de governo que é para completar a obrigatoriedade junto à justiça eleitoral, é o que a gente observa muito hoje. O que tem é isso, entendeu? Escreve aí, mas eles vão te cobrar lá o parquinho. Escreve aí que eu vou fazer o parquinho. Não é esse o plano diretor, não é esse o plano de governo, não. O plano de governo verdadeiro, aqui ó, isso que nós vamos executar, isso aqui são as metas que a gente vai buscar. E eu tinha essa condição tive essa condição de buscar. E além do mais, eles falam muito, Poços não tem deputado, não sei o quê, eu não tinha deputado, mas como eu era muito próximo do Navarro, e todas as vezes que o Navarro ia para Belo Horizonte, para Brasília, eu ia junto, até porque quando o Navarro era prefeito, eu era diretor do DEMAI, nós fizemos aquele plano para abastecimento de água da cidade, e isso foi um negócio muito discutido, muito debatido, muito procurado, né, em Brasília. Então eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas. E eu tive uma sorte muito grande. Porque em 6 meses que eu assumi a prefeitura, eu já era vice-presidente da AMM. E a AMM... Associação Mineira dos Municípios. E hoje, se a AMM ainda tem um certo destaque, naquela época era importantíssimo. Era uma entidade que tinha livre acesso ao governo do Estado. E numa época em que o governo estadual tinha muito mais recursos para destinar às prefeituras do que o governo federal. Inverteu depois com o Fernando Henrique. Mas até então, o Itamar Franco, os governos estaduais tinham muito mais dinheiro para as prefeituras do que o próprio governo federal. E esse acesso que eu tive junto ao governo, na primeira metade do governo com o Hélio Garcia, e depois na segunda com o Eduardo Azeredo, me permitiu que eu consegui buscar e viabilizar aqueles projetos todos que eu queria fazer. Quer dizer, foi um misto de sorte, tá certo? Mas uma coisa também que eu me preparei para aquilo. E hoje o que eu vejo é que as pessoas assumem a prefeitura, eles assumem a prefeitura sem saber o que é a prefeitura. Luiz Antônio, o que eu observo, e aí talvez você possa me corrigir,
A gente teve figuras políticas muito marcantes e com muita personalidade em Poços. A gente citou aqui o Ronaldo Junqueira, você faz parte dessa lista, o próprio Sebastião Navarro, que eram aquelas figuras políticas fortes, de opiniões fortes, de personalidades fortes, concorde-se ou não com os posicionamentos. O que a gente observa hoje são figuras políticas em Poços muito mornas. Eu não sei se você faz essa leitura também. Sim, totalmente. Por que deixamos de ter personalidades fortes para termos lideranças mornas na cidade? A que se deu? Porque isso não começa agora, isso já vem de um tempinho para cá. Talvez ali depois da sua gestão a gente comece a observar um pouco isso. Por quê? A gente observa muito político sem discurso, a gente observa políticos às vezes dizendo aquilo que a população apenas quer ouvir, mas não aquilo que ele pode fazer. Em que momento da história que Poços se perdeu com as suas figuras políticas? Eu acho que Poços nessa nova geração, tem elementos, tá, que têm se destacado em outras atividades e que seriam perfeitamente bons administradores públicos. Consegue me citar algum, por exemplo? Por exemplo, o menino lá do Armazém Vila Nova, o Leonardo Severino. Meu filho, Rodrigo, que hoje é vice-presidente da FIENG, tá certo? E, enfim, outros elementos aí que a gente poderia citar. Mas conversa com eles e pergunta se eles aceitam participar da política. Eles não aceitam, entendeu? Eu não tiro a razão deles, porque eles querem ter o debate limpo, o debate de objetivos, entendeu? E não essa picuinha que virou a política, porque a política hoje é de picuinha, entendeu? É um criticando o que o outro faz. O debate é muito raso. Muito raso, totalmente raso, totalmente raso. E até porque, como eu disse, porque as pessoas que hoje militam na política são pessoas que não estão preparadas. Eu vou dizer uma coisa para você que pode até ser polêmico, e isso não é uma crítica. Eu acho que o Paulo Ney não estava preparado para ser prefeito, entendeu? Ele foi levado. Em que pese ele ter sido secretário de governo, mas ele foi secretário de governo do Sérgio, e o Sérgio centralizou ali na Secretaria de Governo as obras e as ações que ele tinha interesse. E as outras coisas, o dia a dia, o feijão com arroz, cada secretário tinha que se virar. O Sérgio centralizou ali o que ele tinha interesse, né? As obras que ele tinha interesse, o paço municipal, enfim. E o Paulo Ney, quando ele assumiu a Secretaria do Governo, havia assim, um distanciamento, né, entre o governo e a Câmara Municipal. E o Paulo Ney serviu desse elo, porque o Paulo Ney, assim, para conversar, né, para dialogar, ele é ótimo. Uma entrevista do Paulo Ney, ele fala. E muitas vezes fala sem objetivo, né? Ele fala para sair pela tangência e tudo mais. Mas então, eu acho que ali ele ficou, apesar de ter sido secretário, ele ficou sobre o guarda-chuva do Sérgio. Então ele não pôde se desenvolver. Ele fazia o que o Sérgio mandava, exatamente isso. Ele era um executor. Executor de ordens, entendeu? Então ele não chegou a ser preparado, apesar que dizem, não foi. Então eu acho até que hoje o Paulo Ney paga, primeiro, muito por isso, né, pela pouca experiência que ele teve, tá certo? E segundo, também pela proximidade que ele tem do Sérgio, entendeu? E é difícil, é muito difícil você dar continuidade a uma administração, principalmente uma administração como a do Sérgio, que tem lá as suas críticas, mas teve também os seus méritos, entendeu? Então, as críticas que são feitas à administração do Sérgio, e que é o foco maior que está sobrando para o Paulo Ney, ele não pode fazer nada, ele não quer fazer nada, tá certo? Então eu acho que ele está passando por um problema muito difícil. Eu acho que mais um ano aí, ele vai pegar o ritmo do negócio. Tá Mas certo? pode ser muito tarde. Mas eu acho que aí já vai ser um pouquinho tarde, vai ser 2 anos perdidos, entendeu? Como aconteceu com o Heloísio. Mesma coisa, o Heloísio assumiu a prefeitura sem saber o que era a prefeitura. E uma coisa eu te falo, a visão que você tem de lá, sentado na cadeira de prefeito, é para diferente fora, da quem está de fora. é totalmente diferente da pessoa que está aqui olhando lá. Aqui você tem solução para tudo. Só que quando você chega lá, você tem a burocracia para vencer, os obstáculos, a legislação, enfim.
é muita coisa para vencer. Então você chega lá morrendo de vontade de fazer, às vezes, uma coisa assim, e você se defronta com muitos obstáculos. A gente pode enquadrar nesse ponto aí o que a gente costuma chamar de turma do Partido Novo, que faz parte da administração. O que eu não tenho assim, também muita ligação, eu conheço alguns elementos. Mas o Partido Novo é um partido assim, que sonha alto, né? Ele sonha um Brasil grande, ele sonha um país diferente. Mas utopia, não é assim. A gente pode até chegar lá um dia, mas para chegar lá um dia... Tem um longo caminho a ser percorrido. Tem um caminho a ser percorrido que não pode ser feito como eles querem, entendeu? Dando porrada, entendeu? Agredindo. Você pega, por exemplo, o próprio Januzzi, que eu vi esse prefeito, algumas intervenções que ele teve foram catastróficas, tá certo? Agredindo a imprensa, outras vezes agredindo até o promotor, quer dizer, coisas que não é o lado bom da política, tá certo? Politicamente incorreto fazer isso. É um bom menino, cheio de ideia, cheio de vontade. Acho até que ele deixou uma profissão cheio, vamos dizer assim... Onde era muito respeitado. Muito respeitado e tudo mais, para vir dedicar a cidade. Então, se ele fez isso, é porque ele tinha vontade de fazer, mas não tem habilidade para fazer isso. E tem dentro dele um pouco dessa ideia do novo. Eleição de 2016, a gente observa ali um Sérgio apadrinhado por Mosconi, candidato, Regina, Paulinho e Heloísio. Paulinho e Heloísio ali, um ex-prefeito e um prefeito no cargo. Em 2020, a gente começou a tentar observar ali uma tentativa do surgimento de novas figuras sem apadrinhamento. Teve João Alexandre, teve Iula, teve Eduardo Junqueira. Novamente agora, em 2024, a gente observa mais uma vez essa dificuldade de renovação na eleição. A gente tinha o Ulisses, que já havia sido prefeito em Caldas, o próprio Heloísio, que era um ex-prefeito, o Sérgio indicando, apadrinhando o seu sucessor, que também era apadrinhado por Mosconi. A política de Poços não renovou, houve uma tentativa ali em 2020 que não vingou. Por quê? Eu acho que até 2020 a gente tinha quadros para disputar a eleição. Eu na época, lutei muito para que o Sérgio fosse o candidato. O senhor participou Muito, diretamente. O Sérgio sabe disso. Toda a articulação. Não, o Sérgio sabe disso. Em 2016. O Navarro não era o candidato do Navarro. E o Navarro era uma pessoa que tinha influência grande na decisão, certo? O Mosconi é aquela pessoa que ficou neutra, tá certo? Era do partido dele, logicamente que ele tinha interesse que fosse o candidato, mas também não confrontou, tá certo? Então, quem teve assim, um confronto maior com o Navarro para que fosse o Sérgio foi eu. Mas eu fiz isso exatamente porque eu via no Sérgio aquela pessoa que tinha as condições para ser um bom prefeito. Primeiro, o Sérgio é engenheiro da prefeitura desde 1992 ou 93, 30 anos que ele estava lá. Segundo, ele teve uma participação muito grande na Copos, ele reestruturou a Copos quando a Copos estava capenga, né? Ele foi lá, conversou, então ele tinha assim, um acesso grande ao funcionalismo. E era uma pessoa assim que ele trabalhou comigo, ele foi engenheiro da prefeitura comigo, e eu tinha muita confiança no Sérgio. Então eu achava... É um bom engenheiro? Ele é um bom engenheiro e assim, uma pessoa de boas ideias, você está entendendo? Então eu via no Sérgio essa pessoa que era para assumir a prefeitura de Poços. Naquela época eu já dizia, Poços precisa de um prefeito que fala assim, bota o pé no freio, vamos começar tudo de novo, vamos reestruturar a cidade, vamos fazer o planejamento da cidade. Porque o grande problema de Poços ao longo desses tempos, mais do que prefeitos que não tiveram uma boa administração, foi a falta de planejamento deles todos. Porque planejamento acabou com o Paulinho. Paulinho não teve planejamento, o Heloísio muito menos, tá certo? O Sérgio, que podia ter... Também não teve. Para mim foi um ponto negativo da administração do Sérgio, Secretaria do Planejamento. Ele botou o Alvise lá, que criava caso hoje para resolver amanhã. Mais nada do que isso, entendeu? E hoje o Paulo Ney está tentando mudar, mas não sei se está conseguindo, não. Até agora eu não estou vendo resultados claros por isso, não. Então eu acho que o Sérgio, na época, era aquela pessoa que podia assumir a prefeitura e falar assim, vamos achar o rumo de Poços. Tinha faca e o queijo na mão. Faca e o queijo na mão para isso. Todas as condições para fazer isso, entendeu? Mas ele desvirtuou um pouco desse caminho, entendeu?
O Sérgio fala que fez um governo técnico, mas não fez. O governo do Sérgio foi mais político do que técnico. Tá Mais certo? político do que técnico. Ah, com certeza. O Paulo Ney, né, 100% político, zero de técnico. Não tem. O que tem de técnico? Não tem nada. Entendeu? E precisa ter esse lado técnico, tá certo? E eu falo isso para você porque assim, as grandes ideias muitas vezes surgem e não se viabilizam. Um dos grandes projetos que teve no Brasil, político e administrativo, foi o PT que lançou, que era o orçamento participativo. Quando o PT fez isso lá nos anos 80, eu falei, putz, era coisa que a gente tinha que fazer. Por quê? Dar a oportunidade da pessoa participar, tá certo? E dar também e ter o orçamento na mão. Porque o grande problema é o seguinte, você tem que ouvir a comunidade, mas a comunidade dentro daquela limitação. Uhum. Agora, tem o lado que você tem que olhar para o crescimento da cidade. A cabeça do prefeito tem que estar no mínimo 3 anos na frente, vendo os problemas. Então, o PT, quando lançou o orçamento participativo, foi uma grande matada, porque fez lá a discussão com a comunidade, aquela coisa toda, e tinha um orçamento que eles seguravam, que fazia os projetos deles, tá certo? Mas por que o projeto orçamento participativo do PT não deu certo? Porque a coisa começou a virar política, e 100% virou político. E se você chegar, sair daqui agora, e for em qualquer bairro da cidade, for consultar a população, eles vão olhar o umbigo. Eles vão olhar o umbigo deles, entendeu? Até porque é ali que eles vivem. E aquilo que está ali que afeta a vida deles. Tá? O pessoal da Vila Cruz não vai ficar preocupado com o que está acontecendo na Vila Nova. A Vila Nova é que briga para as coisas dele. Então a população tem que ser ouvida assim, tá certo? Mas dentro daquilo que você tem que dividir. Então eu sempre dividi a prefeitura nessa fase. Ó, tem um feijão com arroz. Esse feijão com arroz a gente não pode descuidar. O que é feijão com arroz? A limpeza da cidade. A zeladoria. A zeladoria, tá certo? Você é aquela pessoa que vai tomar conta, ver lá se o lixo está sendo retirado, se a cidade... A zeladoria pode enterrar um prefeito. Pode com certeza. Pode com certeza, porque uma cidade suja, todo mundo nota, né? Todo mundo nota. E Poços teve a tradição. Né? Lá atrás, as ruas não eram varridas, as ruas eram lavadas, entendeu? Então, teve essa tradição de Poços. Então, tem que permanecer. A gente vê aí você no Jornal da Manhã, todos os dias com as reclamações de mato, não sei o quê. Não adianta vir com essa desculpa, porque agora é época de chuva. É uma desculpa recorrente. Isso aí é uma saída, tá? É uma saída para falar, mas veja bem. Bom, o pessoal vai trabalhar, e esse pessoal devia estar acertando esse mato aí lá para trás, para chegar agora... A zeladoria salvou muito o Sérgio no primeiro mandato, especialmente. Veja bem, e salvou não, aí que eu falo para você que teve o lado político. Eu acho que o Celso, na Secretaria de Serviços Públicos, ele é uma pessoa assim, que sabe criar condições para enaltecer uma administração. Apesar também que eu acho que agora estão exagerando, porque estão fazendo mirante em todo quanto é lugar da cidade. A cidade precisa ter 1 mirante, 2 no máximo, porque daqui a pouco esses mirantes vão estar destruídos. Porque fazer é fácil, duro é manter. Tá certo? É lógico, entendeu? Então eu acho que nesse aspecto, o Celso, como secretário lá de Serviços Públicos, teve essa visão e criou bastante fatos, fez ações que enalteceu a administração do Sérgio. Você pega, por exemplo, a Avenida João Pinheiro. A Avenida João Pinheiro foi uma bobagem. Aquilo lá foi obra para fazer, para ser desfeito depois. A Avenida João Pinheiro vai ter que ser alargada um dia. Não adianta. É uma realidade que uma hora vai bater na porta. No primeiro plano diretor do Sérgio, do qual eu participei lá atrás, em 2016, pode pegar lá que estava lá, alargamento da Avenida João Pinheiro. Isso é um projeto que já vinha sendo planejado, entendeu? Aí, do nada, arrancaram as árvores e plantaram árvore nova. Bom, esteticamente, nota 10. Mas só que daqui a algum tempo vai ter que mexer novamente. Então eu acho que essas coisas, entendeu? É o cachorro correndo atrás do rabo. E aí a gente entra novamente na questão de planejamento. Exatamente, entendeu? Agora, fala, mas não tem dinheiro. Tem sim. Sabe por causa de quê? É uma obra que o DME podia fazer.
Então, aí nós entramos num outro fator que eu digo. Na minha época não tinha DME passando dinheiro para mim. Não tinha. Nunca peguei um tostão do DME. Usei o DME para fazer algumas obras, é verdade. Centro Vivo, o DME tem uma participação grande e tudo mais. Mas o DME podia, com certeza, fazer a Avenida João Pinheiro, entendeu? Fazer, porque tirar os postes, alargar a rua e botar a fiação subterrânea, que já é uma discussão hoje em grandes cidades, inclusive, né? E que é o que nós fizemos no projeto Centro Vivo. Né? Foi uma das cidades pioneiras nesse projeto. Exatamente. Então, ele podia ter botado o DME para fazer isso aí. Não sei por quê, não pôs. E usou o dinheiro do DME, assumiu lá no cofre da prefeitura lá para pagar despesa, porque não tiveram um controle da receita e despesa equilibrados, entendeu? Então são coisas que eu acho que você faz e muitas vezes o povo bate pau, mas uma hora vai aparecer o defeito. Daqui a pouco vai ter que fazer o alargamento, vai ter que mexer lá, mas peraí, plantou essas árvores aí, já está tendo que tirar a árvore. O monotrilho, meu Deus. Há uma solução para o monotrilho? Não. Botar abaixo? Não, claro que não. Não tem. O Sérgio insistiu muito na questão do monotrilho. Mas um dia antes dele acertar lá com aquele negócio, assinar o documento lá, eu encontrei com ele e falou, amanhã vai ter uma notícia ótima para a cidade. Eu falei, o que é? Ele falou assim, o monotrilho vai passar para o município. Eu acho que ele ficou até sem graça. Eu falei, Sérgio, que besteira que você está fazendo, cara. Que isso? Esse ônus não é nosso, né? Agora virou. Agora virou. Certo? Agora virou. E é o tipo da coisa seguinte, se alargar João Pinheiro custava caro... Consequentemente, fica mais caro ainda agora, tendo que a gente assumir, a prefeitura assumir a questão de resolver o monotrilho. Certo. Agora, eu quero deixar claro também aqui. Vamos dizer assim, eu disse que do Paulinho para cá começou esse declínio na administração. Mas, sem dúvida nenhuma, dentre essas, a do Sérgio foi a melhor, tá certo? Até em função dessa visão que ele tinha, essa visão técnica. Apesar que eu volto a repetir, ele fez muito mais política do que administrativa, mais política do que técnica, entendeu? Prefeito técnico não é isso, não. Prefeito técnico é outra coisa. O prefeito técnico prioriza plano diretor, plano de mobilidade. Cadê? Cadê isso? O que nós vivemos hoje na cidade, um colapso? Já vi aí falando hoje, aí não, porque agora nós estamos remodelando. Gente, pelo amor de Deus. O problema de Poços do trânsito, na sua opinião, qual é o problema do trânsito em Poços? Ele não flui. Não flui. Por que ele não flui? Porque não há um plano de mobilidade em ação capaz de fazer ele fluir. Você conhece Pouso Alegre? Conheço muito bem. Pouso Alegre é uma cidade que as ruas têm... É uma caixa... Eu costumo dizer que Pouso Alegre é uma panela de pressão. Exato. O centro de Pouso Alegre é uma panela de pressão. As ruas têm 12 metros. Eles pegam curtas. 1,5 metro de cá, 1,5 metro de cá. A única avenida grande de Pouso Alegre é Doutor Lisboa. Não, sim, aí é uma casa à parte. Mas o geral. Mas vamos fazer aqui. Aqui, a Doutor Lisboa é até grande demais. Demais. Né? Mas tudo bem, ótimo. Então, as outras ruas são 12 metros. Tira 1,5 metro daqui, 1,5 metro daqui, sobra 9. Então, 9 metros, o que acontece? Quando muito, dá para você botar estacionamento de um lado e ter mão contra mão, uma única com 2 carros. O problema de Poços não é o trânsito, não. O problema de Poços é estacionamento. Porque nós temos ruas largas, mas a hora que você põe estacionamento daqui, põe estacionamento daqui, a gente vai competir lá com Itajubá, com Pouso Alegre, entendeu? Com ruas estreitas. Então, já, não todas as ruas, não estou dizendo que tem que fazer isso todas as ruas, mas, por exemplo, o Prefeito Chagas, que é uma rua hoje super problemática, é pior que a Rua Cisa, a Prefeito Chagas, entendeu? Já está na hora, não precisa de imediato tirar estacionamento dos dois, mas um dos lados precisa, tá certo? Por que não fazem isso? Falta de coragem. A Junqueiras, quando eu era prefeito, eu tirei estacionamento das Junqueiras. E ali tem hotéis. Tem. Eu tirei estacionamento de lá, porque era a única forma de fazer o trânsito fluir. Certo? Hoje já está difícil de novo. Então, você tem que ter essas coragens para fazer, tá certo? Enfrentar. Porque aí é aquilo que eu falo para você. É importante sim você ouvir a comunidade, mas se você for perguntar para o cara que tem comércio ali na rua Prefeito, ele vai ser contra a retirada de estacionamento. Ele vai ser contra. Ué, mas você tem que ouvir até certo ponto. Até certo ponto. Do lado de cá, tal que eu falo para você, são os projetos de planejamento da cidade.
entendeu? E ter coragem para implantar. Você tem que ter coragem para implantar, tá certo? Porque se você não tiver coragem, você lenga-lenga. Eu já ouvi aqui no seu programa que aquelas pontes da João Pinheiro tem que ser mão única. Lógico que tem que ser mão única. Isso aí, mas você pega aquela lá do country, que você entra para o country club, para o bairro country club, ali banana tudo, porque a hora que abre o sinal aqui, fecha de cá. Aquela lá tinha que ser um sentido só, como é aquela da rua da Unimed. Entendeu? Isso iria resolver o trânsito? Não, mas ia diminuir. São coisas que... Você ia escoar mais. Paliativas, tá certo? Porque hoje o que você tem lá, muitas vezes, é o seguinte, você abre o trânsito da João Pinheiro, a pessoa que vai fazer a conversão, ele para em cima da ponte e aqui vem fazendo uma pista de congestionamento. Então a João Pinheiro, que às vezes tem 3 pistas, fica com 2 só, porque faz o congestionamento ali. Recentemente, eles já fizeram, abriram mais, mudaram o tempo, né, dos semáforos, mas tem que passar. Então são coisas simples. Agora me falam assim, por que não toma decisão? Eu não consigo entender, entendeu? Agora, isso eu estou vendo que está faltando muito no Sérgio. No Paulo. Entendeu? Eu acho que o Paulo não tem uma pessoa do lado dele que ele possa trocar esse tipo de ideia. Entendeu? Falta um braço direito, uma pessoa, um conselheiro ali. O prefeito tem que ter aquela pessoa que... Quem era teu conselheiro? Olha, tinha o Gustavo, tá certo? O Poli, tá certo? E o Poli era um cara que tinha uma visão grande da cidade. Maria Caldas, teve secretário de planejamento melhor que Maria Caldas, entendeu? Então, não tem. Você tem que ter aquelas pessoas que você pode sentar e conversar com ela, trocar ideia. Eu não vejo na administração do Paulo Ney essas pessoas que ele pode sentar e falar assim, E que conheçam a cidade. Exatamente. É isso que é o problema. Nós vamos no intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta com alta definição. GR Vivari, você encontra mais do que estética. Uma clínica médica de estética integrativa, com um time completo de especialistas, com o Dr. André Ribeiro, ortopedista e especialista em medicina esportiva, Dr. Douglas Peçanha, médico em emagrecimento, hipertrofia, reposição hormonal e longevidade, além de dermatologista, especialista em harmonização facial, nutricionista e equipe de estética facial e corporal. Na GR Vivari, você passa por todos os profissionais em um único protocolo integrado, pensado para transformar sua saúde e autoestima. Com mais de 30 anos de experiência, a Clínica Dr. Norberto Ferreira em Poços de Caldas se tornou referência na realização de exames de endoscopia, colonoscopia, retossigmoidoscopia, teste respiratório para intolerância alimentar e o inovador teste respiratório para detecção de H. pylori. Atendendo diversos convênios no particular, você pode parcelar seu exame no cartão de crédito. Agende já seu exame pelo 35 3721 8580. Responsável técnico, médico Dr. Eduardo Norberto, CRMMG 13410. Alta definição de volta nesta quarta-feira, recebendo o ex-prefeito e engenheiro Luiz Antônio Batista. Luiz Antônio, da redemocratização para cá, tirando você, qual o melhor prefeito de Poços? Não, incluindo eu, Navarro, discutivelmente. Já disse, Navarro tinha uma visão que nenhum outro teve, entendeu? Ele tinha os defeitos dele, como todos nós temos, né? A gente brigava muito com o Navarro. Quando o Navarro foi prefeito a primeira vez, teve um pessoalzinho muito próximo dele, o irmão dele que morreu, o Tonho, eu, o Gustavo, a gente conversava muito, a gente às vezes até discutia. Mas ele tem uma visão, e o Navarro é uma pessoa assim que você joga coisa para ele, ele consegue em pouco tempo ver desenvolver o benefício e o pró e o contra, você está entendendo? E ele assume, quando ele gosta da ideia, ele assume. E é um grande político, né? Sem dúvida nenhuma. Teve em Brasília, teve em Belo Horizonte, teve no governo do Estado. Faz falta para Poços? Faz muita falta. Apesar que é o seguinte, é que eu digo, chega um determinado momento que você... E com o afastamento ele é natural? Tem que ser ex mesmo, tá certo? Mas é lógico que muitas pessoas procurariam ele, né? Mas, sem dúvida nenhuma. Eu não vou usar o termo pior, mas o mais fraco da redemocratização para cá. Eu acho que o Adinei teve um período ruim na prefeitura.
Ele é uma pessoa, assim, super bem intencionada, mas ele não conseguiu... Teve dificuldades. Ele não conseguiu botar em prática aquilo que ele pensava, entendeu? E aquilo que eu falo para você também, ele enxergava a prefeitura lá de fora, quando chegou lá dentro, viu que não era bem aquilo. E eu acho que o Heloísio patinou muito, né? O Heloísio, para mim, não foi assim um prefeito. O senhor foi muito crítico do governo Heloísio, né? Foi. Exatamente por causa disso, né? Porque ele teimava em certas coisas que não estavam certo, entendeu? O desafio do Heloísio foi a surpresa de ter sido eleito naquela conjuntura? Foi. Ele ali não tinha jeito. Ele foi candidato, é aquele negócio. Ele queria ser candidato, fazer o nome dele, talvez até para ser vereador na outra eleição. E foi eleito prefeito. Quer dizer, a solução. Então, ou seja, ser um prefeito por acidente também pode trazer o. Claro. Tranquilamente. Entendeu? O Heloísio foi um deles. O Paulinho ficou brigando com o Geraldo, uma briga ferrenha entre os dois, tá certo? Teoricamente do mesmo grupo, né? Porque separou, mas era do mesmo grupo. Os dois começaram uma briga ferrenha e o Heloísio foi comendo pelas beiradas. O PT em Poços, nós tivemos ali o Paulo e tivemos o Heloísio. A gente pode dizer que o PT ele consegue chegar ao poder em Poços de Caldas, de certa forma, através de situações muito diferentes? Ele não chega por projeto, ele chega por situações. O projeto do PT não é um projeto que encaixa bem em Poços. Por quê? Porque o governo do PT é um governo social, tá certo? Social. E Poços é uma cidade que tem uma prestação de serviço muito boa para a população. Ainda tem, né? Apesar dos anos que se passaram, ainda tem. Critica a saúde, mas a gente tem uma boa prestação, melhor que a maioria das cidades. E a educação não, a educação está perrengue, mas deve melhorar. Mas então o programa do PT é um programa assim, muito social, entendeu? Eles pensam muito no social. E Poços é uma cidade conservadora. Poços quer buscar resultado, entendeu? Poços é uma cidade que as pessoas, com certeza, preferem muito mais um emprego do que uma Bolsa Família, apesar que tem 30 mil Bolsas Família aqui na cidade. Mas isso aí é um pouco, né, também de aproveitar da situação, entendeu? Então eu acho que o programa do prefeito não se encaixa bem. Agora, pode surgir liderança, por exemplo, um menino que eu gosto muito dele, gosto mesmo, nunca conversei com ele, é o Thiago Mafra. É um bom vereador? Ele é muito sensato. Eu só acho que ele peca a hora que vira para política nacional. Se ele esquecer um pouquinho política nacional, esquece política nacional, gente. Nós estamos aqui em Poços de Caldas, entendeu? Não adianta ficar dando... Tem alguma liderança política de Poços que te chama atenção, que te contagia, que você fala assim, não, esse cara aí, ele ainda vai ser prefeito um dia. Tem alguma figura? Dofo, eu acho que se ele não se perder ao longo do tempo, e acho que ele está se preparando para isso, tá? Eu acho que, já falei isso para ele já está no segundo mandato de vereador, no próximo, não é a hora dele ser prefeito ainda, mas ele já devia passar e já partir para uma secretaria, para um cargo do governo. Para entender a máquina. Para entender a máquina, para não chegar lá daquele jeito, entendeu? Ele é menino novo, tem 28 anos, quer dizer, o prefeito mais novo que Poços teve foi eu, 42 anos. Então ele tem 14 anos pela frente, é muita coisa, mas não vai precisar desse tempo não. Eu acho que é a pessoa assim, que eu enxergo com um futuro melhor nisso aí, entendeu? Qual foi teu grande adversário na política? Veja bem, eu convivi sempre muito bem, por incrível que pareça. Eu acabei um dia sendo vice-prefeito Paulo Tadeu. Você vai falar que coisa mais esquisita, mas não foi esquisito não, é aquilo que eu falei para você, à época eu era ex-prefeito, mas ainda militante, e aquilo eu tive que fazer. Sabe por que eu tive que fazer? Por quê? Porque exatamente o candidato que a gente deveria apoiar era o Navarro no segundo mandato dele. O Navarro foi no PTB e simplesmente pisou na nossa cabeça, entendeu? Pisou na nossa cabeça. Numa reunião estava o Valdir Miguel, que é o presidente do partido, eu, o Lical Cioff, e o Antônio Carlos Pereira e o Navarro.
Entendeu? Não, não, tá bom, nós vamos apoiar você, mas aí o que você propõe aí para o PTB? Não, o PTB, não, Beto aqui, nem com esse negócio de quem ganha governa, quem ganha junto governa, não estou pedindo cargo não. Eu só quero falar assim, vai ter compromisso de valorizar o PTB dentro da tua administração. Não pedi para ele cargo de secretário. Ele falou, não assumo o compromisso. Ué, então o que nós vamos fazer lá? Ele pegou e virou. Isso, palavras que vou repetir as palavras dele. Eu tenho 10 partidos me apoiando. Se vocês quiserem vir, vocês podem ser o 11º. Do contrário, o que eu vou fazer? Foi as palavras dele. E eu já tinha recebido na época, naquele momento, através, não tinha conversado com o Paulo Tadeu, mas através do Laércio Martins, o Laércio me procurou. Falou assim, olha, o Paulo estava para a reeleição dele, né? Sai junto com o Paulo, sai junto com o Paulo. E o Paulo estava mal nas pesquisas, estava lá disparado. Sabe? Não, pô, pera um pouquinho, aí é uma coisa, é um caminho longo, né? E aí, a hora que o Navarro falou essas palavras que eu estou te dizendo, eu peguei e falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, você me dá até amanhã para te dar uma resposta? Tudo bem, muito bom. Eu não dei no dia seguinte, mas 2 dias depois disso. Eu falei assim, olha, falei que eu ia te dar a resposta, estou te dando a resposta agora. Nós fomos para o lado do Paulo Tadeu e eu vou ser vice. E ele deu uma risada, falou, vai ser gozado isso, né? O Paulinho Coruminas, meu vice, que era do PT, e eu ser lá vice do Paulo Tadeu. Mas, pois é. A chapa Paulo Tadeu Luiz Antônio foi uma versão sulfurosa de Lula, Alckmin, não? Não. Veja bem, eu fiz algumas, não oposição, algumas condicionantes. Eu falei assim, olha, nós vamos fazer uma campanha Poços de Caldas, certo? Poços de Caldas. Chega para lá e vamos, não tem nada de política nacional aqui, não tem nada a ver, nós vamos falar de Poços de Caldas. E fizemos até uma coisa muito legalzinha, tanto que a eleição, o final, no começo que o Navarro estava lá 40 pontos na frente, o final da eleição ganhou por 540 votos. Uhum. Né? Quer dizer, então, e no final também foi por um erro ali da coordenação da campanha no último dia. Foi uma derrota doída? Eu acho, doída não. É o seguinte... Porque foi por uma margem pequena, né? Eu não sei, doída não diria não foi doída não. É claro, se você entra numa eleição, porque uma eleição não é fácil não. Antigamente, agora a eleição é 2 meses, antigamente a eleição começava muito longa, né? Em junho e até novembro, e é todo dia, 4 horas da manhã, 5 horas, é uma coisa cansativa, então logicamente que você senta até para ganhar, né? Mas uma experiência nova, entendeu? E aquilo lá foi uma coisa assim que me trouxe uma satisfação muito grande, porque eu fui recebido de braços abertos dentro do PT, eu não esperava isso, entendeu? O PT foi a minha oposição como prefeito, né? A Ana Guerra, nunca teve uma vereadora tão combativa como a Ana Guerra. A Ana Guerra, ela sabia fazer oposição. Ela cutucava você ali, no limite. Entendeu? E no dia que foi lá anunciar, ela veio, me deu um abraço e vamos junto, e não sei o quê. Quer dizer, então eu achei aquilo lá, foi uma coisa que me deu satisfação, porque eu acho que eu saí daquela eleição dizendo o seguinte, eu não tenho inimigo na política, tá certo? Não tem, porque eu tive do lado de cá, não tem inimigo na política. Pode ter alguém que não gosta de mim, isso tem muitos, aliás, mas eu não tenho, entendeu? Porque eu sempre transitei por todos os lados, e transito também até hoje, né? Então, no PT não, porque já com esse afastamento meu da política, eu já não conheço essas pessoas mais novas. Mas, de modo geral, eu conheço as pessoas e tenho essa facilidade. A gente vai para mais um intervalo comercial, o último aqui do Alta Definição. Daqui a pouco a gente está de volta.
Com mais de 30 anos de experiência, a Clínica Dr. Norberto Ferreira em Poços de Caldas se tornou referência na realização de exames de endoscopia, colonoscopia, retossigmoidoscopia, teste respiratório para intolerância alimentar e o inovador teste respiratório para detecção de H. pylori. Atendendo diversos convênios no particular, você pode parcelar seu exame no cartão de crédito. Agende já seu exame pelo 35 3721 8580. Responsável técnico, médico Dr. Eduardo Norberto, CRMMG 13410. Já começou o Volta às Aulas Artipel. Aqui você encontra 100% da sua lista, os lançamentos 2026 e um atendimento VIP. E claro, garantia de melhor preço. E tem mais, você parcela tudo em até 10 vezes sem juros. Consulte condições. Então, venha aproveitar. A equipe Artipel espera por você na Rua Assis Figueiredo, 674 e Rio de Janeiro, 121. E atenção, comprando no mês de dezembro, você concorre a um carro 0 km e 10 celulares. Corra! GR Vivari, você encontra mais do que estética. Uma clínica médica de estética integrativa, com um time completo de especialistas, com o Dr. André Ribeiro, ortopedista e especialista em medicina esportiva, Dr. Douglas Peçanha, médico em emagrecimento, hipertrofia, reposição hormonal e longevidade, além de dermatologista, especialista em harmonização facial, nutricionista e equipe de estética facial e corporal. Na GR Vivari, você passa por todos os profissionais em um único protocolo integrado, pensado para transformar sua saúde e autoestima. Eu sei que você busca praticidade na hora de fazer suas compras, então vem comigo para conhecer o site da Casa Sertaneja Eletro. Um site com mais de 3.000 itens das principais marcas, modelos com preços 100% personalizados e o principal, descontos para pagamento no Pix. Aqui na Sertaneja, nós entregamos o seu produto através das compras do site em até 2 horas e com um desconto especial de 5% para pagamento no Pix. Faz o seguinte, use o meu cupom Primeira Compra e tenha mais 5% off. É a Sertaneja trazendo o universo da loja para sua casa na palma da sua mão. Alta definição de volta na parte final aqui com o ex-prefeito Luiz Antônio Batista. Luiz Antônio, existe uma lenda de que engenheiros são bons prefeitos? É verdade ou é lenda? Eu acho que engenheiro tem uma facilidade, né? Vamos dizer, é um delta a mais, tá certo? Mas, por exemplo, eu já disse que o maior político e prefeito de Poços foi Navarro, que era um dentista. Então, eu acho que vai muito mais da pessoa, entendeu? Do sentimento da pessoa, do que propriamente da profissão dele. A formação do engenheiro ajuda a conhecer a cidade. Ajuda, tá certo? Do teu mandato, do teu legado, de qual você mais se orgulha? É difícil, né? Veja bem, eu estava... Eu costumo dizer que o último prefeito a pensar Poços Grandes foi Luiz Antônio Batista. Obrigado. Não, mas a gente teve um trabalho de planejamento muito grande mesmo. Isso foi verdade. Foi talvez a última administração que teve um trabalho grande de planejamento. E de pensar o Aí futuro, foi, né? Dali para frente foi decaindo. E depois Paulinho lá caiu de vez. Mas eu posso afirmar para você o seguinte, já disse aqui anteriormente que eu tive muita sorte, porque eu consegui conquistar 2 governadores, né? O Hélio Garcia e o Eduardo Azeredo. Todos os dois eu ia para Belo Horizonte, eu não marcava a hora, eles me atendiam lá. E com isso me facilitou. Não que eu tivesse também tido assim, muitas obras do governo do Estado, não foram tantas obras do governo do Estado feitas, mas eu tive. O Rodovia Contorno é a maior obra que foi feita em Poços nos últimos anos, né? Então, não é fácil você ganhar uma obra dessa de um governador, tá certo? Que sem a existência dela hoje seria... Bom, enfim, aí eu diria que eu tive, por exemplo, a PUC, eu acho que não foi uma obra, mas foi uma ação muito importante, né? Porque trouxe para Poços um novo setor econômico da cidade. Hoje nós temos 6 mil pessoas, 6 mil estudantes aqui em Poços. Isso aí movimenta a cidade, é um setor econômico, tá certo? E que depois atraíram outras universidades, né? Exatamente. Então a PUC foi uma grande conquista que, olha, eu suei para trazer, foi uma luta muito grande para trazer a PUC. Eu acho que é um legado que eu deixei para a cidade, é muito grande.
Agora, eu posso te afirmar o seguinte, eu fui prefeito 4 anos, não tinha reeleição, e eu não queria ser, mesmo se tivesse, eu não sei se eu seria candidato à reeleição, não. Naquele momento não estava propício para eu ser candidato à reeleição, não politicamente, mas na minha vida particular e tudo mais, porque eu abandonei minha empresa esse tempo todo e passei assim por um período difícil por causa disso. Talvez, mesmo se tivesse reeleição, eu não seria, mas fui depois candidato, tudo, mas naquele momento não seria. Mas eu posso garantir para você, eu fui prefeito 4 anos. O Sérgio não fez em 8 anos mais obra do que eu fiz. Isso eu posso te garantir. Tá certo? Porque foi muita coisa. Você fala em asfalto, olha, naquela época, o asfalto que o Paulo Ney está fazendo não é asfalto. Não é asfalto. É recapeamento. Recapeamento custa 1/3 do que custa o asfalto, porque o asfalto tem a base, subbase, aquela coisa toda. Então ele está fazendo recapeamento. E a gente, naquela época, o Parque Esperança não tinha meio metro de asfalto. O Maria Imaculada não tinha meio metro de asfalto. Então a gente tinha ruas da cidade que não eram asfaltadas. Tinha ruas da cidade que a circular se negava a passar, porque em época de chuva atolava. Na época era circular, entendeu? Então nós fizemos, o que nós fizemos de asfalto foi muita coisa, entendeu? Eu fiz a infraestrutura, água e esgoto, do Parque Esperança inteirinho. Olha que o Parque Esperança é 1.000 lotes, é um loteamento de 1.000 lotes. Fiz com recurso da prefeitura. Eu não peguei, ao longo dos 4 anos, um tostão de financiamento. Um tostão. Nem um tostão. Não peguei um tostão do DME. Nós fizemos com os recursos que a gente tinha, duplicação da Venceslau Braz, que na época era um problema sério, morria gente toda semana ali. Tá certo? Eu fiz 5 creches na minha administração, 5 escolas, 6 postos de saúde, a policlínica. Então, veja bem, foi um legado muito grande que deixei, entendeu? Então, eu sinto orgulhoso exatamente de saber que eu cumpri com a minha, aquilo que foi determinado. Que deixou uma cidade melhor do que encontrou. Com certeza, isso com certeza. Isso não teve a menor dúvida, que Poços Poços foram 2 administrações, né, muito boas e grandes, que é a do Navarro, que tinha sido anterior à minha, e a minha. Quando nós ganhamos a eleição, saiu o resultado ali na Caldense, na época era cédula ainda, né? E aí eu falei para o Roberto, ganhamos a eleição, agora estamos ferrados. Porque você substituir um prefeito ruim, até é fácil. Mas substituir um prefeito bem avaliado é difícil. É difícil, entendeu? É muito difícil você substituir, porque tudo que precisa fazer e que você não faz, se fosse o Navarro faria. Entendeu? Então era uma coisa assim. É como se o Paulo Ney hoje, se fosse o Sérgio faria. Entendeu? Se fosse o Sérgio resolvia isso. Essas comparações existem. E no final eu posso dizer que a minha administração foi igual ou melhor que a do Navarro, com certeza. Navarro mesmo reconhece isso. Eu reconheço Navarro como o melhor político administrador da cidade. Mas em termos de prefeito, eu acho que a minha administração foi um pau a pau com ele. A situação financeira da prefeitura te assusta hoje? Muito, muito. É possível governar com uma situação financeira dessa? Não tem, é impossível. Porque o ex-prefeito Sérgio, ele disse que entregou a prefeitura bem na questão das finanças. Ele manipula dados, né? Na verdade, ele manipula dados. Porque o que acontece? Daí ele fala, mas é longo prazo. É verdade, longo prazo. Só que é o seguinte, todo mês cai o dinheiro lá, certo? Todo mês cai a amortização dessa dívida. E não é pouco, não. Hoje a prefeitura de Poços, que já está desequilibrada financeiramente, a receita está maior que a despesa, ainda está maior que a despesa, apesar do Paulo Ney estar fazendo esse choque de gestão ainda, que até agora efeito prático zero, eu vi ele mais assumir compromisso financeiro do que reduzir despesa. Tá certo? Até agora foi isso. Pode ser até que tenha coisas escondidas lá, entendeu? Cargo de comissão zero, não tirou um cargo de comissão, entendeu? Não sei por quê, porque talvez ele tenha problema político, ele não tem... outra coisa que o prefeito precisa ter, o prefeito tem que ser uma pessoa que ele tem que ser líder, tá certo? Daqueles partidos que apoiam eles.
entendeu? Porque se você não for líder, eu trepo em cima de você, pisa na tua cabeça, entendeu? Porque o jogo é pesado mesmo. Então você tem que ser líder, você tem que ser respeitado. E hoje eu não estou vendo Paulo ainda, pode ser que vai melhorar, acho até que vai melhorar, mas eu não estou vendo ainda ele ser respeitado, porque o que estão fazendo com ele na Câmara é brincadeira. Agora, ele fala, mas aprovou todos os meus projetos. Não, veja bem, uma coisa, outra coisa. A Câmara... A aprovação de projeto não é medida... Exatamente, porque nenhum vereador vai ser contra uma proposta boa que ele está fazendo para a cidade. Agora, a briga são naquelas coisas que a oposição está enxergando que ele não está enxergando. Né? E eu acho que ele ainda vai passar umas perrengas boas nesse negócio aí. E o que eu vejo não é tanto com ele, porque as pessoas que eu converso não tem tanto problema com o Paulo, é mais com o Sérgio. Quer dizer, então, é uma coisa até estranha, né? Ele tá sofrendo... As consequências... do mau relacionamento do Sérgio, entendeu? Não sei. Mas vamos ver aí, cena de eleição, talvez muita gente se junte, daí esquece o passado. E é justamente a minha próxima pergunta, o que você espera das eleições de 2026? Eu gostaria muito que elegesse um deputado federal, né? Que o estadual hoje não... seria bom também, mas no estadual não tem hoje as condições que tem o federal. Mas eu acho muito difícil. Hoje, se você perguntar para mim quem é a maior liderança política de Poços de Caldas, indiscutivelmente Sérgio Azevedo. É a maior liderança. Goste ou não, é o cara ali que é viável politicamente hoje. Se ele foi bom prefeito, se ele foi mau prefeito, é a maior liderança que tem na cidade, isso é indiscutível. Agora, eu acho que o Sérgio cometeu um erro, ele fechou em Poços, entendeu? E agora é um pouco tarde para sair desse casulo, digamos assim. Não sai, muito complicado, entendeu? E esse negócio de ficar contando lá com o Nicolas tem 1 milhão de votos, não sei o quê. A matemática em que faz ele depender do Nicolas, por exemplo, era uma matemática difícil. Muito. Na tua análise seria isso? Veja bem... Não depender de si é muito ruim. O negócio é o seguinte, primeiro, o Nicolas vai ter muita votação. A votação maior que a última? Não sei te falar isso, mas vai ter uma grande votação. 1,5 milhão de votos ele vai ter. Isso puxa ali 6 deputados, tá certo? Agora, tem lá uns 3 ou 4 que já entram, né, com os votos deles lá. 100 mil votos, 150 mil votos. Tal. E aí vai ter ali para baixo uns 3 ou 4 que vão estar na legenda do Nicolas, tá certo? Agora, são candidatos que vão estar na faixa aí de 40, 50 mil votos, entendeu? Então, é uma faixa assim é uma margem muito pequena, entendeu? Pode ser até que você chegue nisso, entendeu? Mas é por pouquinho. Esse período como assessor regional do Matheus Simões não é suficiente para... Olha, quando eu saí da prefeitura, o Eduardo Zeredo, 2 meses depois, me chamou lá, falou assim, olha, eu estou querendo expandir o governo para o interior, porque não sei o que, ele já era candidato à reeleição, aquela coisa toda. Falou assim, o jeito que eu estou vendo aí de ter presença é criar as regionais administrativas. E a do sul de Minas vai ser você. Eu falei, olha, tudo bem, eu vou se for em Poços. Se for em Poço Alegre, eu vou não. Ficar viajando eu não vou, porque eu vou ter minhas coisas lá para cuidar. Então, não, botou aqui em Poços. Eu fiquei 3 meses pedindo para sair, entendeu? Porque sabe o que é? Você vai procurar o prefeito, o deputado fica morrendo de ciúme de você. Tá, tem um próprio entrave. Lógico. Porque você tecnicamente é vigiado. Você é concorrente do deputado da região. Você é vigiado, todo mundo vai ficar vigiando. Onde que ele foi hoje? Foi lá, sabe? E aí cria os conflitos. Vira um cabo de guerra. É isso. Então, veja bem, tomara que ele consiga alguma coisa. Aí o Estado não tem nada para oferecer. O que o Estado tem para oferecer nessa altura do campeonato? Num ano em que até a liberação de recursos é complicada por ser eleitoral. Exatamente. E não tem dinheiro mesmo. Nem quebra-mola para fazer uma obrinha pequena. E presidente? Pois é. Eu não gostaria que o Lula fosse reeleito, não. Pelo bem do Brasil. Não estou, por exemplo, falando assim, tem que ser o Flávio Bolsonaro. Eu gostaria muito que fosse o governador de São Paulo, o Tarcísio. Porque o Tarcísio é aquela pessoa que eu falei para você, tá certo? É aquela pessoa que eu te falei.
Eu conheci o Tarcísio para trás, porque tem um amigo meu que trabalhava lá no DENIT, formou comigo, um grande amigo. E numa das vezes que eu encontrei com ele em São Paulo, o Tarcísio estava junto. Um cara super inteligente, mas super inteligente, super preparado. Ele foi para o governo do Tarcísio e demonstrou, né? Gostaria que fosse o Tarcísio, mas acho também que, politicamente olhando global, não é a hora para ele ainda, entendeu? Ele tem uma reeleição certa em São Paulo, ele não vai trocar o certo pelo duvidoso para enfrentar um cara que vai para a última eleição querendo vencer. E outra coisa, né? O PT vem massacrando, né? Eles vão botar um trator e sai da frente quem puder, porque ele vai passar por cima. Você sabe que vai ser assim. Então eu não vejo. Agora, eu gostaria que uma luz viesse e a gente pudesse encontrar tanto do lado da esquerda quanto do lado da direita. Um meio termo. Um meio termo, entendeu? Daí disputa os dois, tá certo? Mas quem ganhar tá bom, mas é uma pessoa que pudesse botar as coisas em ordem, tá certo? Tipo, tirou o Maduro lá da Venezuela, vamos ver agora se a Venezuela vai para frente. É isso. Mas parece que o Lula quer ser e o PT depende do Lula, né? Então é uma coisa complicada. Eu acho que o PT, o Lula tem um carisma grande. O Lula é uma pessoa, se você ficar 10 minutos perto dele, ele te cativa. Né? Eu já tive com ele 2 ou 3 vezes e realmente ele é uma pessoa que te cativa. Então, mas eu acho que a situação que ele está deixando no Brasil está complicada. E sei não, se mais um governo dele, o Brasil aguenta. A gente caminha para o final do programa e nessa reta final aqui eu vou deixar o espaço aberto. Geralmente eu falo para o meu entrevistado deixar um recado para quem está assistindo, mas dessa vez eu vou fazer diferente. Um recado para quem está na vida pública, para quem quer entrar na vida pública, qual o principal conselho que Luiz Antônio Batista dá? Eu acho que a vida pública traz muita satisfação para a pessoa. Se ela entrar imbuída de um espírito honesto, vale a pena, entendeu? Ela pode propiciar uma melhoria grande para o município, né? Nós estamos falando em termos local. E eu acho que Poços precisa disso. Então nós precisamos ter essas pessoas novas. Então eu incentivo. Hoje nós temos uma universidade, aqui em Poços, a PUC, é uma universidade de esquerda, né? Mas tudo bem, que surja lá lideranças, pessoas que venham debater a cidade. Cabeças pensantes. Mas, assim, olha, vamos esquecer Brasília, vamos esquecer Belo Horizonte, vamos pensar Poços, é o que precisa. Vamos pensar Poços de Caldas. Eu diria o seguinte, eu peço isso. Paulo Ney, por favor, pense pelo futuro de Poços. Porque a situação ainda não está insustentável, mas se algo não for feito, vai ficar. Então a gente precisa pensar como conseguir reequilibrar as contas e fazer com que Poços comece a ter novamente investimentos próprios. Poços vai ficar numa situação ideal que as outras cidades não têm, quando ela fala assim, o dinheiro do DME, que não é pouco, vem para a gente fazer investimentos. E a gente vai ter muitas condições de fazer investimentos, que são os investimentos que Poços precisa. A gente termina esse programa com um aperto de mão. Obrigado pela presença, obrigado por tudo, Luiz Antônio. Que isso. Eu que agradeço. A gente volta na próxima quarta-feira aqui na Plan. Um abraço e até lá. Alta Definição. Apoio Cultural GR Vivari e o Dr. Norberto Medicina e Diagnóstico.